Bom, vamos lá ao Salmo 97. Você sabe que eu estou em casa, já falei, recomendo que você fique em casa também, até passar essa situação toda. Se porventura precisar sair, máscara, tá bom? Não dê moleza aí pro vírus, né? Não dê moleza. Bom, vamos lá. Este salmo aqui é um salmo que fala de uma situação que nos impele a entendermos a Deus um pouco mais profundamente. Ele diz assim: reina o Senhor. É a primeira frase que ele usa. Reina o Senhor. Eu quero me deter um pouquinho nesta frase. Reina o Senhor. Para que você diga isso, você tem que ter consciência de que Ele está presente. Meu filho mais velho morou na Inglaterra e quando estive lá para fazer um evangelismo, saímos lá uns dias, me levou até um castelo e ele disse assim: pai, se a rainha estiver nesse castelo, eu não me lembro exatamente agora onde que era, mas a bandeira vai estar lá. Se ela não estiver, a bandeira não vai estar. Eu fiquei muito ansioso, né, para ver se a bandeira era um pouco fora de Londres, isso, e a bandeira não estava lá. A rainha não estava lá. Né? Então, tá bem, ela devia estar em outro lugar, evidentemente, mas às vezes nós temos que ter essa consciência de que a bandeira de Deus, a bandeira ensanguentada de Cristo Jesus está lá, hasteada em todos os momentos, lá no Calvário, como um símbolo de resistência contra o mal, como um símbolo de graça ou da graça de Deus. A bandeira do Evangelho está colocada lá no Calvário, sempre dizendo: Deus está aqui. A própria Bíblia e os Salmos falam sobre isso, né? Um dia faz declaração, outro dia do quê? Que Deus é real, que Deus é verdadeiro. O Salmo anterior, o de ontem, se cantai todos os dias, é sempre. Nós temos que ter essa consciência de que, mesmo que pareça que tudo esteja indo mal, tudo esteja indo para o buraco, né? Agora, nessa época de pandemia, a gente ficou bem assim, né? E o que eu faço? Perder o emprego, né? Trabalhar no hospital, contrair uma doença, ter a família em casa. Eu chego em casa, esses profissionais de saúde merecem nossos aplausos, não é? E todos nós também merecemos nossos aplausos, porque estamos vivendo um momento difícil, para alguns mais do que outros, e a gente tem que ter essa sensibilidade. Né? A olhar para o jornal, eu confesso que não fico muito vendo a TV, o jornal. Eu leio um pouco as notícias pela internet, tem um site que me dá o resumo de algumas notícias e eu vejo, pronto, tá ótimo. Ficar colocando coisas ruins na cabeça não dá certo. Más lembranças do passado também não dá certo. O passado passou. E o que estamos vivendo agora, a gente tem que ter uma perspectiva positiva. Olhar e dizer: reina o Senhor. Não, as notícias são ruins, parece que Ele não está aí, mas Ele está reinando. Sabe por quê? Porque Ele está segurando os quatro ventos da terra. Eu gosto dessa imagem. Lá no Apocalipse, quando Ele diz assim: e soltaram os anjos os quatro ventos da terra. E aí houve destruição, maldade extrema. Você está achando que está ruim hoje? Ontem eu tive que falar com uma pessoa assim meio sério, né? Você está achando que está ruim hoje? Né? Que você não está aguentando mais? Espere para ver. Né? Se os anjos soltarem essas, por ordem divina, os quatro ventos da terra. A maldade aí vai existir. Neste mundo tereis aflições. Nós já estamos sabendo. Nós já sabemos que aqui há aflições, há lutas, há desespero, há desigualdade, há um monte de coisas. Mas nós podemos dizer: reina o Senhor. Não estamos escondendo o sol com a peneira. Não é isso. Não é um conto da carochinha, não é? Não é o ser feliz e aconteça o que acontecer. Não. No mundo tereis aflições. É para chorar. E a música dos Arautos, tão linda, diz: chore, mas chore no colo de Jesus, que as suas lágrimas caiam no colo de Jesus. Não chore em outro lugar. Sabe por quê? Porque Ele reina. Vamos até Ele para chorar no colo dEle, para que as lágrimas caiam no colo dEle. Com isso você está dizendo: Ele reina. É para Ele que eu tenho que buscar, ou a Ele que eu tenho que buscar nesse momento. Em qualquer situação, o casamento não está bem, ora, aí você se conta: mas não sou só eu também tenho muita gente. Não precisa ser igual aos outros, o casamento pode ser bom. Tem que haver algumas mudanças, tem que haver algumas estratégias. Né? Então tem que ter no coração esse desejo: reina o Senhor, Ele reina sobre minha vida.
né? A situação não pode ditar o que devemos fazer e quem devemos ser. A situação não pode ditar. Eu tinha um cobrador, eu viajava todos os dias, eu morava em Interlagos, ia para o centro de São Paulo estudar, 20 e poucos quilômetros, né, 1 hora e tal de ônibus, e a gente pegava o ônibus sempre no mesmo horário. Se não pegasse às 11h15, não chegaria para a aula, que era 1h30, se não me engano, 1h15 acho que era. Então eu tinha que pegar aquele ônibus, não tinha jeito. E tinha um cobrador, que a gente não gostava muito dele, eu confesso. Sabe por quê? Ele tinha uma plaquinha em cima pregada ali na janela, em cima da sua cabeça, que dizia assim: a minha educação depende da sua. A gente põe o passe na escolar assim, bem retinho, para não ter problema, porque ele reclamava de tudo. A minha educação depende da sua. Se você gritar, eu grito também. Eu vou me nivelar a você. Isso é baixaria. Imagina, eu vou me nivelar a você. Você está tendo um surto e eu vou me nivelar a você. Você está no trânsito, o camarada do lado ali, você nem percebeu, fechou, desculpa. E tem gente, isso já me aconteceu. Você pede desculpa. Não, e não tem desculpa. A pessoa prefere ficar e buzinar, ir atrás, acender o farol, acelerar. Ora, eu não vou fazer o que ele está fazendo para mim. Se eu retribuo com a mesma moeda, né? Vou te retribuir na mesma moeda, não traga desaforo para casa, resolva suas coisas lá. Não, não é esse o plano de Deus. As circunstâncias, a situação não pode ditar aquilo que eu devo fazer. Deus é grande, Ele reina. Essa é a palavra. E aqui nesse salmo, tem umas palavras que eu separei aqui. 3 vezes fala sobre justiça. Deus é justo, a justiça. Deus é justo, Ele é equilibrado. Quando a gente fala que Ele reina, a gente tem que entender que Ele é justo. Não é? Cada um que semeia vai colher. Não tem jeito. Se você semeou palavras boas, é muito provável que elas voltem para você. Se você semeou palavras ruins, elas vão voltar para você. É como a história do menino que quis cortar o caminho para entregar ali uma carga pequena de chapéus. Trabalhava na fábrica de chapéus. Ele quis encurtar o caminho pelas matas e disse: bom, estou tão adiantado que vou dormir. E dormiu um pouco ali. E quando ele acordou, sem saber a hora exata, viu que os seus chapéus tinham desaparecido e estavam nas mãos dos macacos. E os macacos estavam lá com o chapéu. E ele começou a tirar pedra nos macacos. E os macacos pegavam as pedras e devolviam. E uma hora ele ficou bravo e disse assim: tu quer o chapéu, então toma o meu chapéu. Jogou o chapéu dele. Quando ele jogou o chapéu dele, os macacos todos jogaram os seus chapéus também. Aquilo que você atira, você recebe de alguma maneira, de alguma forma, tem consequências, mais cedo ou mais tarde. Então Deus é justo, inclusive, dando-nos as consequências para vivermos com elas. Mas Ele diz assim: chora, mas chora e deixa as lágrimas caírem no meu colo. Está doendo? Vem para cá. Vem que nós vamos trabalhar juntos. Mas eu não vou tirar as consequências. Você teve relações íntimas antes do casamento, você estava lá com 14, 15 anos, 16, engravidou, não há problema, eu vou amar você, vou abraçar você, mas não vou tirar a criança. Não vou tirar a criança. É uma consequência. Bebeu, ficou atordoado, bateu o carro, quase matou, quase morreu. Mas Deus não podia livrá-lo, né? Não. Eu até acho que Deus livra muitos bêbados, né? Eles caem de alturas enormes, fazem cada coisa e não morrem. Mas você tem sempre uma consequência. Né? Fez, tem a consequência. O Senhor reina, Ele é justo. E tem uma outra palavra aqui no Salmo que ela é muito linda. São 6 vezes que ela aparecem até com traduções diferentes. Alegre-se, regozije-se, alegrem-se. 6 vezes ela aparece aqui. Reina o Senhor, regozije essa terra. Alegrem-se as muitas ilhas. Ele está falando assim de coisas que não são animadas, né? Mas tem um poder tremendo. A terra produz, a terra nos abriga, as ilhas são verdadeiros oásis no oceano. Alegrem-se as ilhas que estão sozinhas. As ilhas estão sozinhas, cercadas de água por todos os lados, a gente sabe a definição, mas ele diz assim: alegrem-se as ilhas, alegre-se a terra,
Alegre-se onde há muita gente, alegre-se onde há pouca gente, alegre-se se você está com gente, se você está sozinho, alegre-se, porque o Senhor reina. Alegre-se se você tem muito, se você tem pouco, se você não tem, alegre-se. E ele diz assim, logo em seguida, nuvens, escuridão, rodeio, justiça e juízo são a base. Quer dizer, Deus merece esse nosso louvor e adoração. Por quê? Porque a base da sua vida, do seu caráter, é a justiça. Deus é justo. Que é uma coisa justa? Não fica nem larga nem apertada. Não fica nem larga nem apertada. Então Deus é justo, justo conosco. É muito lindo esse salmo. Aqui do 2 ao 5 fala um pouquinho sobre essas coisas, né? Grandiosas, né? As nuvens, escuridão, o rodeio. Depois do verso 3, assim, adiante dele vai um fogo consumidor dos inimigos e tal. Depois os relâmpagos alumeiam o mundo, derretem-se como cera os montes na presença do Senhor e na presença do Senhor de toda a terra. As coisas que o Senhor fez, né, estão na mão dele. São espetaculares, nos assombram, né, nos deixam admirados nesse sentido que eu quero dizer, não é? Nos deixam estupefatos, porque, nossa, o Senhor, mas tem tantas orquídeas, tem tantas cores, tantas flores, tantos odores, tantos pássaros, tantas músicas, tantas letras, que coisa extraordinária o Senhor, que coisa grandiosa. Aí do verso 6 em diante ele fala, os céus anunciam a sua justiça. Então a terra se alegra, as ilhas devem se alegrar, porque a justiça e o juízo são a base da sua vida, do seu caráter, né? Ele diz assim, os céus anunciam a sua justiça e todos os povos veem a sua glória. Sejam confundidos aqueles que têm imagens, que adoram imagens e as fazem como ídolos. Prostrem-se diante deles os deuses. Por quê? Porque ele é maior que qualquer Deus. Não tem Deus, imagina. É Ele o real. Reina o Senhor. É um salmo para a gente gritar. É o domínio de Deus, a majestade de Deus. A gente tem que olhar para isso. Não são as manchetes que devem dizer como é que vai ser o nosso dia. Não é a cara do cobrador. Não é a cara do vizinho. Não é a cara de ninguém fechada contra você, perseguindo. Não é assim. Todas as pessoas têm o seu calcanhar de Aquiles. Mas não é isso que vai me fazer mudar o coração para ficar assim, chateado, bravo, irado com todo mundo. O mundo não presta. Deus reina. Deus reina sobre tudo. Que deuses são esses? Os deuses que a gente faz. O prazer, o dinheiro, o material, uma pessoa, a casa, os deuses, até a igreja pode ser um deus para a gente, né? O sentido contrário. Sião se alegra, toda hora que aparece justiça, alegre também. Sião se alegra. Se regozije Judá, as filhas de Judá, por causa da sua justiça. O Senhor é justo. Ele está acima dos deuses. O verso 10 então diz, vós que amais o Senhor, detestai o mal. A gente é como prisioneiro de guerra que sabe que a guerra já acabou. Só falta um tempo para a gente sair. É isso. A guerra já acabou. Viva! O Senhor já morreu no Calvário. A bandeira está lá. A bandeira está lá levantada. A bandeira está lá levantada. Viva isso! A luz difunde-se para o justo e a alegria para os retos de coração. Alegrai-vos no Senhor, ó justos, e dai louvores ao seu santo nome. Vamos fazer isso agora. A gente volta amanhã com mais um salmo. Um grande abraço e até lá.